Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio hoje. Meu fiel escudeiro Marcelo, Boa noite a todos, Luiz Mário. e hoje com uma baita responsabilidade, ao mesmo tempo uma grande honra, receber a nossa primeira convidada, uma mulher. E mulher, a gente sabe que nós está num outro patamar. Eu considero a mulher um ser perfeito e nós homens jamais conseguiremos ser nem perto, porque o ato de gerar uma vida e amamentar, isso nos difere demais, nos colocam muito inferiores às mulheres. Eu recebo com muito orgulho Juliana Medeiros, uma empresária, uma mãe e uma mulher antes de qualquer coisa. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Luiz Mário, obrigada, Marcelo, estou muito honrada com o convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho, mais do que da minha trajetória, falar da família Círculos, contar um pouco aí, né, de onde surgiu o Círculos, falar um pouquinho dos meus pais. Vocês perguntavam, né, antes da gente começar, como era o meu nome, e eu sempre brinco que as pessoas salvam o meu número no celular como Juliana Círculos, né? E eu acredito, começo dizendo que eu acredito que a gente é aquilo que a gente faz, e eu tenho muito orgulho do que eu faço, da nossa trajetória, da minha família, e então eu estou muito orgulho de ser a Juliana dos Círculos, mas eu também sou a Juliana Medeiros, né, mulher, mãe, como tu disse, filha do João e da Maria, mãe da Helena, de 11 anos, né, e essa questão do feminino, né, eu acho que é um ponto bastante importante. Fico muito honrado e espero que vocês tenham a oportunidade de entrevistar muitas mulheres. Nós temos grandes nomes aqui em Pelotas, empresárias, profissionais liberais, com histórias incríveis, né? Tem muita gente com coisa muito legal, fazendo muita coisa legal pela nossa cidade. Eu sou muito bairrista, me orgulho muito da nossa cidade, e eu tenho certeza que vão passar muitas mulheres incríveis aqui, né, contando as suas trajetórias. A mulher ainda, né, Luiz, Marcelo, a gente ainda tem que provar ainda, né, embora, né, tu engrandeceste muito bem, né, o feminino, mas a mulher ainda está num papel de ter que provar, né, a gente ainda, esses dias eu vi uma matéria interessantíssima, perguntaram para executivos, grandes executivos de empresas poderosas, né, no mundo, perguntas que são feitas geralmente para mulheres. E eles estranharam muito as perguntas, né? Então, a gente ainda tem que todos os dias provar a nossa força, as nossas habilidades, a nossa competência à frente dos negócios. Quantas e quantas vezes chegaram lá nos círculos e pediram para falar com o responsável e eu me apresentei como responsável. Não, não, não. O responsável, né? Por que tem que ser um homem, né? Então, a mulher, ela tem, assim, esse dom de gerar a vida, mas ela também pode empreender, pode chefiar a família, pode chefiar um negócio, né? E a nossa empresa, o Círculo, se orgulha muito de ser uma empresa essencialmente feminina. Hoje a gente conta aí com quase 90 pessoas trabalhando conosco, mas um quadro 90% feminino, né? Então, e são mulheres bastante guerreiras, que a gente se orgulha muito, chefes das suas famílias, muitas delas ganham um salário superior ao dos companheiros, né? Ajudam no sustento das suas famílias, na criação dos seus filhos, cuidam dos seus pais. Então, a gente tem muito orgulho dessa equipe que começa às 6h15 da manhã, lá na cozinha industrial, e vai até meia-noite. Nossa empresa trabalha praticamente quase 24 horas, né? Então vai ser um prazer contar um pouco dessa história para vocês aí. Estou à disposição. Convido o pessoal que está nos assistindo para seguir as redes sociais do Círculos, né? Círculos.lanches. A minha é ju.jbm. Para saber um pouquinho mais, se ficar com alguma dúvida, alguma curiosidade que eu venha não responder aqui, eu estou desde já à disposição. Tá bem. Juliana, o empreendedor no Brasil é quase que um herói, né? Devido um a herói. custos, carga tributária, dificuldades que são sempre oferecidas a quem empreende no nosso país. E Pelotas parece que mais do que em outros lugares. E quando a gente percebe e faz um comparativo, por exemplo, com a Serra Gaúcha, onde a sucessão já vem desde que o filho é pequeno, em Pelotas não se tem essa ideia de sucessão de empresa. E o Círculos, até onde se sabe, obviamente, é uma empresa, tu é a sucessora do que o seu João e a dona Maria criaram. Como foi essa responsabilidade de tu assumir tudo isso que o teu pai e a tua mãe construíram e o que tu vislumbra daqui para frente?
Ótimo, uma excelente pergunta. Esses tempos eu vi uma palestra da CEO da Fruc, né, empresa nossa local, e ela falando, né, que o pai, né, ela é a segunda geração, preparou esse processo de sucessão, né. Então, eu não sei, não me lembro agora quantos filhos eram, mas ele contratou uma consultoria e fez um trabalho para preparar, então, os filhos para a sucessão e escolheu a filha para ser a presidente da empresa, né. Ele ainda está na administração, né, e ela contou como que era, muito interessante a fala dela, como que era essa relação. O nosso caso foi bem diferente, né. Para quem não sabe, a minha mãe nunca foi à escola, né, semi-analfabeta. O meu pai estudou até a terceira série, não dá nem para contar que teve estudo. E eles tinham um sonho, assim como acho que todo brasileiro, né, de dar certo na vida, de poder ter uma vida melhor, mais confortável e de principalmente poder oferecer para as filhas, eu e minha irmã, somos duas, a Carolina, uma educação de qualidade e que a gente pudesse ter uma vida diferente da deles, melhor do que a deles, né? Então, ao longo da vida deles, eles foram tentando coisas, né, tentando empreender. Eles criaram frangos, não deu certo, foi um fracasso. Eles fizeram, meu pai era motorista, primeiro de táxi, depois de ônibus, chegou a trabalhar no Embaixador. E a minha mãe era da zona rural. Então, a minha mãe veio com 18 anos da zona rural para o centro de Pelotas para ser empregada doméstica. E a minha mãe trabalhou em casas de famílias ricas, né? E aprendeu muito de culinária, né? Principalmente famílias portuguesas. Então, minha mãe começou a fazer doces e salgados e o meu pai levava nos ônibus para vender. Para passageiros, motoristas, cobradores, enfim. Minha mãe fazia tortas, salgados, né? E o meu pai levava e ela vendia na vizinhança. Minha mãe fazia a horta e vendia coisa da hora. Eles tentaram absolutamente tudo que se podia tentar, né? Para ganhar dinheiro. Então, eu e minha irmã, a gente acompanhava isso, né? Quando o Círculos fez, nós agora em março completamos 34 anos. Quando o Círculos fez 25, eu tinha um sonho muito antigo que era escrever um livro, né? Depois eu vou mandar para vocês o livro, inclusive. E a gente pensou muito no título do livro, junto com o Carlos Chin, que é o escritor do livro. E eu acho que o título do livro representa essa história, essa trajetória. A saga da família que acreditou num sonho, né? Bonito. Porque é um sonho. A gente vive hoje o sonho que a gente idealizou, né? Não se sabia onde ia se chegar. Não houve nenhum tipo de planejamento, não houve nenhum tipo de consultoria. Tinha, assim, muita força de trabalho, muita boa vontade, né? Um trabalho muito árduo, muito suado, muito aguerrido e valores muito rígidos de caráter, né? De honestidade e de respeito às pessoas. E foi isso que fez a história dos círculos. Então, respondendo a tua pergunta, né, nós não tínhamos absolutamente nada estruturado. Eu, desde sempre, colaborei nos círculos, fiz a minha faculdade, sou formada em psicologia na Católica, né, mas eu queria trabalhar na minha área. Fui para Rio Grande, fui trabalhar numa multinacional de uma indústria de alimentos lá. De lá eu fui transferida para a matriz, que era em Santa Catarina, e aí há 19 anos atrás, eu estava muito bem profissionalmente, né? Os meus pais me chamaram, falaram, olha, a gente não está mais dando conta, a gente precisa de ajuda, e a gente gostaria de fazer um convite para tu voltar e assumir aí parte dos negócios da empresa. Na época, o trailer funcionava ainda do lado da Católica ali, né? Pela 13 de Maio, e eles tinham locado uma casa também na 13 de Maio, em frente ao Direito da Federal, onde funcionava a teleentrega. O mesmo convite foi feito para minha irmã, mas a minha irmã não quis retornar, ela mora fora do Brasil, né? Ela fez escola técnica, que na época escola, agora é IFSU, né? Eletrônica. Aí ela foi para Florianópolis, fez engenharia elétrica, fez mestrado lá, depois foi para o Canadá fazer doutorado, e hoje a minha irmã trabalha na Apple, nos Estados Unidos, né? Tem uma carreira internacional sólida, né? Um orgulho para nós também, mas ela não tem vontade de retornar para Pelotas, não tem vontade de tocar o negócio da família, né? Então coube a mim, né? Quando tomei a decisão de retornar, eu entendi que todo aquele esforço dos meus pais não podiam ser em vão, né? Era o mínimo que eu podia fazer, era voltar e ajudá-los, né? Eu queria também poder dar a minha contribuição. E eu aproveitei dos meus conhecimentos, não só na faculdade, eu fiz um MBA em gestão empresarial também na FGV, mas tudo que eu aprendi na empresa que eu trabalhava e tentei, então, aplicar nos círculos. A minha missão era profissionalizar os círculos. Quando eu cheguei, há 19 anos atrás, os círculos não tinham nem computador. Era absolutamente tudo no papel e na caneta,
né? Então a minha missão era essa, né? Cuidar dos processos, questões de qualidade, de boas práticas, porque eu trabalhava numa indústria de alimentos, então tive a sorte de estar ali no mesmo ramo, né? E eu sempre falava, guardadas as devidas proporções orçamentárias, tudo que eu aprendi onde eu trabalhava, eu tentei implantar nos círculos, né? Então meus pais tinha um exemplo negativo na família de uma outra sucessão familiar que não deu certo, né? E eles me fizeram uma proposta: olha, tu voltas para Pelotas, mas tu abre a tua empresa, a gente não quer sociedade contigo. E aí eu assumi a teleentrega, né? Fez 19 anos, agora dia 27 de março que eu voltei para Pelotas. Na época eles estavam construindo a cozinha industrial, que fica lá no Areal Fundos, onde eles moram. Então eu cheguei em março, em maio nós inauguramos a cozinha industrial. Essa cozinha industrial produz, desde as 6h15 da manhã, como eu falei, os insumos que nós vamos utilizar nas unidades. Então, elas começam a produzir. À tarde, tem o nosso motorista, o Vitor, que faz, então, a entrega dos insumos. Vem tudo pré-pronto, né? Nas unidades, elas só realmente montam os baurus, né? Maionese, mousse, os hortifrutis todos que nós usamos, tudo higienizado, porcionado, as carnes, vem tudo pronto para a gente usar. E ele, então, entrega na Deodoro, na 3 de Maio, que é a matriz, e food truck lá na Fernando Osório. E desde o ano passado a gente tem uma unidade móvel, que a gente chama de Felicidade Móvel, né? Que a gente entende que a gente não vende Bauru, a gente vende felicidade, né? Que ela é itinerante, né? Hoje, por exemplo, ela está lá no condomínio Veredas, né? Então, quando tem evento, o motorista abastece essa unidade também. Eu falo bastante, vocês vão e me Não, perfeito. E foi tudo muito autodidata, né? Totalmente. E o seu João é um cidadão que faz um network totalmente autodidata. Sim. Tem uma passagem do seu João muito interessante. Ainda tinha loja em Porto Alegre, e certa feita eu estava voltando de Porto Alegre e parei no restaurante das Cucas. Que ele adora. Ele adora. Uhum. Fã. E aí, o pessoal desceu, porque eu estava retornando, já era noite, cansado, tinha saído daqui 5 da manhã para trabalhar nas lojas lá. E aí, quando eu retorno, bati o ranking na caminhonete, o automático da ranking. Depois descobri o que era o problema. Uhum. Mas enfim, fiquei lá empenhado. Quem ficou até o final comigo? O seu João. Ele de uma forma totalmente intuitiva, mas com toda a boa vontade que pode ter, chegou a um ponto de: seu João, eu chamei o guincho, o senhor pode ir embora, vou ficar contigo, guri. E esse é o seu João, né? É. Esse é ele de verdade. Ele vai nas mesas e ele trata o seu cliente dessa forma totalmente espontâneo, da forma que vem do coração dele, né? E ele faz um network com a cidade inteira. De uma forma espontânea. Nunca teve nenhum curso para isso, né? Não. Sabe que isso vem desde sempre, né? Eu recebo esses clientes ali que me contam histórias do meu pai quando ele era motorista de ônibus, né? E histórias muito sensíveis, assim, né? Porque ele fazia lá uma determinada linha, trabalhou na cidade inteira. Naquela época se dizia, puxava a linha, né? No Laranjal, nas 3 Vendas, né? Acho que só não fez o Fragata. E Areal, Bom Jesus, enfim. Então ele sabia assim, olha, esse horário aqui, fulano de tal, pega aqui o ônibus nesse ponto. Então ele dava uma matadinha se a pessoa não estava na parada, entendeu? Ele dava uma olhadinha, vindo correndo lá, ele dava aquela matada no ônibus para esperar, né? Então, desde a época dos ônibus, ele tem esse cuidado, esse zelo, assim, para tratar com as pessoas. E eu acho que deu muito certo o pai e a mãe juntos, né? Porque eles são completamente diferentes. A minha mãe é uma pessoa muito introspectiva, muito na dela, né? Muito humilde. E ela fica lá atrás, nos bastidores, cuida da qualidade, cuida dos funcionários, cuida dos boletos para pagar. E o pai cuida dessa coisa da comunicação, de falar com as pessoas, de ouvir o que as pessoas gostam. E aí ele muda o cardápio, ele foi a partir das conversas que ele foi tendo com os clientes, ele foi mudando o cardápio, foi adaptando o cardápio. Olha, quem sabe isso, quem sabe aquilo. E ele foi fazendo os testes, né? Então, a gente tem gente que vem nos círculos muito para ver o pai, entende? Tem um carinho muito grande para ele, assim, por essa história, né, que ele foi criando ao longo dos anos com as pessoas, esse cuidado, né? Então, eu acho que eles se complementaram nesse aspecto, assim. A mãe, digamos, a parte mais racional do negócio, tem que funcionar, e o pai essa parte mais sensível aí. Ele faz a pesquisa quanti-quali totalmente intuitiva, né? Totalmente. Sem papel.
Mas tem uma história interessante que eu li, já vi um vídeo teu, falando de como surge o lanche mais famoso do Círculos, que saiu na Zero Hora, saiu pro estado inteiro. Como surgiu o XB. X-Bebum, né? É o lanche mais conhecido, mais famoso, mais vendido, né? Nós temos um cardápio bastante extenso, porque o pai foi aumentando o cardápio. Eu já dei uma podada no cardápio, depois eu falo por Não quê. tira o Bauru do Reitor, que é o que eu Tá, como. eu sei sem o ovo que eu sei, viu? Mas eu vou falar do Bauru do Reitor também. Porque o cardápio, né? Quanto mais extenso, mais tempo demora e tudo, enfim. Mas 50% de tudo que a gente vende é Bauru, Círculos e X-Bebum. Mais de 50%, né? Então, um volume bastante expressivo. O Bebum, o pai estava preparando um lanche para ele, né? E tinha um vinho lá e ele resolveu colocar vinho na carne. Já provou o X-Bebum, Asmar? Não. Tem Eu muito conheci os Círculos esse ano. Não. Quer dizer, Smart. eu conhecia da faculdade, né? Porque na tem que Católica eu comer, também tem que ir lá estudei. comer um X-Bebum. E agora, Fernando Marques vai nos esperar mais tarde para nós comer um X-Bebum. assim espero, eles vão pagar a conta, ele falou. Então, aí o pai estava preparando e tinha então um estudante de medicina chamado Juliano, perguntou: tio João, o pessoal muito chama o pai de tio João, tia Maria, o que o senhor está fazendo aí com vinho, é sagu? Perguntou. Ele falou: não, tô fazendo um lanche para mim. Me dá um desse então que eu quero provar. O pai disse: não, primeira vez, nem sei se vai ficar bom. Aí ele disse: não, aqui tudo é bom, não vai fugir a regra. O pai disse: então parei, prova o meu aqui. Aí o guri comeu, gostou do lanche. No outro dia ele veio: tio João, faz um daquele. E comecei a trazer os colegas da faculdade, a namorada e os amigos e tal. Tio João, daquele, tio João, daquele. E o pai começou a preparar e melhorar o processo para fazer. Até que ele disse: tio João, tem que colocar esse lanche no cardápio. Né? E eles: mas será lanche com vinho? Será que vai dar certo? Vai ser sucesso, tem que colocar. E o pai disse: então tá, então vai ser o Bauru do Juliano. Não, Bauru do Juliano não vai pegar. O Bauru do doutor, então. Não vai pegar. Ai, tio João, se vai vinho, ficar bêbado, X-Bebum. Ele deu o nome pro lanche, né? E aí surge então o X-Bebum, que é o nosso lanche mais conhecido, né? Mais famoso. A ex-presidente Dilma, inclusive, veio a Pelotas para comer nada sobre questões políticas, não é a minha fala, né? Mas ela veio, eu dei entrevista até para Veja por conta disso, né? Uma coisa totalmente inusitada, mas acabou que ele é conhecido muito, não só aqui em Pelotas, mas na região, e as pessoas viajam e levam para os seus familiares. No vídeo dos 30 anos dos Círculos, o Juliano participou, no livro ele deu depoimento, e agora, infelizmente, depois pós-Covid, ele teve uma complicação, acabou falecendo, né? A gente até fez um vídeo o ano passado homenageando ele, né? Uma figura ilustre da nossa história, porque isso eu acho que é uma coisa muito importante de se dizer. Nós entendemos que ninguém faz absolutamente nada sozinho. O Círculos é feito de pessoas, né? Desde a nossa equipe, né? Que é muito parceira, muito comprometida. A gente tem gente trabalhando conosco há 20, 25, 30 anos, passando pelos nossos fornecedores, parceiros de negócio e, obviamente, os nossos clientes que nós chamamos de fanáticos, né? Então, acho que essa junção é que é a receita do sucesso. Perfeito. Quando a gente pensa em negócio, eu sou empreendedor também, tu sabes bem, né? A gente sempre vislumbra o futuro. E, obviamente, todo empreendedor está pensando, qual será o próximo passo? A pergunta é indiscreta. Mas acho que todo mundo quer saber quais serão os próximos passos do Círculos. Porque o Círculos só tem 34 anos. Tem mais muitas décadas pela frente. Esse Pode nos contar algum? Algumas coisas eu posso falar, né? É um ponto ainda de interrogação bem grande, assim, na frente da minha cabeça, né? As pessoas já me cobram até minha filha. E aí? Ela tem 11 anos, imagina. E aí, Helena, vai seguir os Círculos, né? Eu sempre dou a mesma resposta, eu digo: eu quero que ela seja feliz. Se for da vontade dela, se ela sentir essa motivação no coração dela e se for fazer ela feliz, ótimo. Se não for, se ela quiser fazer qualquer outra coisa que ela seja feliz, que vá ser feliz, né? A minha irmã não tem filhos, então a única opção passa por mim, realmente, pela Helena, né? Vamos ver o que o futuro vai dizer. Eu tenho uma vontade, né, que é a gente ter franquias no futuro, tá? Eu acredito bastante nesse modelo de negócio. Eu acho que é viável. A gente já foi procurado por muita gente, de muitas cidades. Eu tenho um caderninho lá com o nome das pessoas e cidades, né? Que as pessoas gostariam de abrir um Círculos, que acham que tem um potencial. Tem gente que já fez até estudo de mercado, né? Daria muito certo os Círculos. O pai e a mãe, eles são os donos da marca. A marca é registrada e eles são os donos da marca.
Eles não concordam com esse modelo de negócio, eles acham que é muito arriscado. Eles têm os 2 pés muito no chão. De novo, um pouco por a experiência negativa da empresa do meu tio, dos meus primos, que acabou vindo à falência, né. Então eles acham que um crescimento nessa proporção poderia levar os círculos à falência, né. São muito receosos nesse sentido. Eu respeito a decisão deles, né. Eu acho que foi uma decisão muito acertada nós não sermos sócios, porque o João e a Maria são meus pais, em primeiro lugar, né, e eu respeito bastante a história deles, a experiência deles e essa decisão deles. Então é uma coisa para o futuro, para longo prazo, se eles mudarem de ideia, enfim, se alguma coisa acontecer. Eu já tenho um modelo de negócios preparado para isso, porque ao longo dos anos, né, a gente vai, sabes muito bem, né, testando algumas coisas, algumas dão certo, outras nem tanto, outras são um fracasso. Eu tenho um exemplo para falar que é o Círculos do Laranjal, né? Foi um erro estratégico nosso. Claro que a gente deu azar que abriu junto com a pandemia, junto. Tipo, a gente abriu em janeiro, em março começou a pandemia, é difícil, né? Mas não deu certo. Mas a gente tem um modelo de negócios novo, que é do ano passado para cá, que é essa unidade móvel. É uma unidade pequena, de baixíssimo custo, então o investidor teria um baixo custo inicial de investimento, né? Com 2 lanches no cardápio, né, que seria o Círculos e o Bebum, e que tem feito muito sucesso, porque a gente tu quiser, eu vou lá na frente da tua casa, estaciono na frente da tua casa, preciso de uma tomada, e faço os baurus, né, para tua família, para teus amigos, na frente da tua casa. É porque a experiência de comer, né, fica uma dica também para as pessoas, a experiência de comer na hora é completamente diferente de tu comer no delivery, né. Concorda em grau, número e gênero. Isso vale não só para os círculos, isso vale para qualquer tipo de comida, né. Vou citar 2 clássicos aqui de Pelotas que eu amo de paixão, que não são meus concorrentes direto, Batuva e o Vinícius Bistrô, por exemplo, né. Eu já comi comida transportada deles, eu acho a comida deles impecável, maravilhosa, né, mas não é o mesmo sabor, né, a própria embalagem, o transporte, a moto, né. Então não tem como tu pegar um bauru da hora, que acabou de ser prensado, e abocanhar o bauru. É outra experiência. Mas a gente tem aquelas pessoas que não abrem mão de comer no conforto da sua casa. Agora mesmo chega o inverno. As pessoas querem ficar de pijama, na frente da lareira, tomando um vinho, não querem sair de casa, né? Então tem que ter círculos para essas pessoas também, né? A pandemia mudou um pouco, né, o comportamento das pessoas. Tinha, Mudou tudo. mas Muita tinha coisa, o comportamento. muito cliente presencial migrou para entrega, né, porque a pessoa, não tinha o hábito de pedir comida em casa, se obrigou a pedir, porque não tinha opção, tudo fechado, e gostou, entendeu? Dessa facilidade de pedir e não ter que estacionar, e não ter essa questão de frio e chuva e calor, tá ali no conforto da sua casa e pedir o seu bauru, né, então Mas ainda a experiência do lugar ainda é importante. eu acho que eu considero fundamental, né. É outro sabor, porque o lanche é colocado dentro de um saquinho, certo? Depois tu enrola o lanche, depois mais o pacote, né. Aquele saquinho, obviamente, que ele vai transpirar o calor da carne, vai deixar o pão não tão crocante, vai ficar diferente, né. Não tem como não comer na hora. E aí algumas dicas até para as pessoas, né, que estão nos vendo, que às vezes levam bauru para comer em Porto Alegre, em São Paulo, eu já sei de várias histórias, né. Não coloque o bauru no micro-ondas, É líquido. fica muito ruim. Coloque até em cima do fogão, ali numa frigideira, bota uma panela em cima, num forninho elétrico, numa torradeira, mas nunca no micro-ondas, porque aí estraga o bauru. Juliana, bom, agora conhecendo a história do início dos círculos, eu entendo um pouco teus pais pelo receio deles quanto à franquia, porque eu vejo que ele personalizou, né, na figura dele e da esposa, da dona Maria, e isso talvez ele tenha um pouco de receio, né, como deve ter tido receio no colocar o primeiro computador, o primeiro. Eu sei que deve ter sido uma conquista tua em termos de confiança deles, né, de seguirem teus passos no sentido da modernização, né. E isso é muito legal, essa conquista, e acho que tu vieste de retorno de Santa Catarina, e eles sabendo que tinham que abrir mão disso um pouco, porque, né, eles estavam cansados afinal de contas, e tu desse um boom de crescimento, e isso eles sentiram um pouco mais de firmeza talvez, tipo: "Olha,
Então dá para crescer um pouquinho mais. Calma, eu Uhum. acho que é uma questão de tempo, a coisa vai se endereçar para isso. Porque eu vejo assim, a dedicação que eles tiveram, a vontade de trabalhar, toda a energia que eles colocaram, eu sempre, e até eu conversei com o Fernando na outra vez que ele veio aqui, que é o grau da necessidade, que eu acho muito importante. Talvez essas mulheres que tu empregas hoje lá, que são boa parte delas provedoras da sua família, é a necessidade que deixa o profissional de uma outra forma. Ele enxerga o seu emprego não como um emprego, mas como uma oportunidade. E eu acho que isso é o principal, né? E tu deve passar muito bem isso, porque tu é uma pessoa que transita muito bem com os seus funcionários, eu tenho essa informação, são todos muito queridos, e você e seus pais queridos por eles, e isso eu acho que é fundamental no momento hoje que todo mundo reclama muito de Pelotas, reclamam de Brasil, de falta de mão de obra, falta de, de, de exemplos, eu acho que principalmente de exemplos. E quantas vezes os teus pais deram com os burros na água, né, tentando uma coisa e deu errado, como milhares de pessoas, empreendedores, mas não perderam a esperança. E a esperança fez com que eles dessem certo, né. Eu acho que quando acontece alguma coisa e, enfim, né, eles passaram por alguma dificuldade e talvez a gente passe ainda e vá passar por muitas, né? A gente agora está em contagem regressiva, o ano que vem é 35 anos dos Círculos, né? A gente quer mobilizar as pessoas para esses 35 anos aí. Quero muito comemorar esses 35 anos. A gente agora está num processo de ampliação e revitalização da cozinha industrial. Início de maio, a gente deve começar uma obra lá em julho do ano passado. Início de maio, a gente deve reinaugurar, então, a cozinha. Vou convidar vocês para lá conhecerem, é bem legal. Não existe possibilidade de desistir. Não tem essa palavra no nosso dicionário, porque os ciclos é a nossa vida, é aquilo que a gente faz, né? Então, o que eu digo sempre para nossa equipe? Que quem acredita na nossa empresa, quem acredita na nossa marca, no nosso produto, na nossa qualidade, no carinho que a gente tem ali na escolha dos insumos de qualidade, no carinho, na dedicação que a gente tem com os clientes, vai ser sempre bem-vindo a estar conosco, né? E todas as pessoas que trabalham conosco, que hoje ocupam cargos de liderança dentro da empresa, tá? Fernando, não sei se comentou isso com vocês, começaram conosco, começaram lá como auxiliar de cozinha, passaram para cozinheira, chefe de cozinha, se tornaram Nossa. gerentes, né? Então foram se formando ao longo dos ciclos. Embora eu concorde contigo, né? E isso eu acho que não é só de Pelotas, né? Porque eu falo com outras pessoas de outros lugares, essa questão da mão de obra tá Acho bem que é mundial. complexa. A gente tem uma questão, né? De novo, eu não estou falando de política aqui, né? Não estou partidando para nenhum lado, mas essas bolsas, né? Que as pessoas ganham, né? Esses incentivos que o governo dá, eu várias pessoas eu já entrevistei. "Ah, se for para assinar carteira, eu não quero, porque daí eu vou perder a bolsa", entendeu? Então as pessoas preferem realmente, não ter a sua carteira assinada e ficar numa posição, vamos colocar assim, mais cômoda de não trabalhar, mesmo ganhando menos, né? Então isso dificulta um pouco, assim. Hoje, por exemplo, eu tô com 3 gestantes, mais uma licença maternidade. Então, mesmo que as pessoas fiquem trabalhando muito tempo comigo, eventualmente tem pessoas que saem, eu preciso repor essas pessoas, né? Essas pessoas para repor é que a gente está tendo dificuldade. As que estão conosco, escolheram estar conosco, estão há bastante tempo, tranquilo, mas essas tá bem difícil. Bom, processos foram um dos passos fundamentais para o que tu me descreve. E se pensar, de repente, num exercício de futurologia, o processo é fundamental num sistema de franquia. Vocês sabem, em 1998 eu fui gerente de McDonald's. Aqui na inauguração, eu era empregado ainda antes do franqueado, era empregado dos americanos. Uhum. E os processos do McDonald's é que levam a ser o sucesso que é. São os processos que lá atrás os irmãos McDonald's criam, depois o Ray Kroc aperfeiçoou. E tu vislumbrando um futuro assim, tu acha que teus processos já estariam dentro de um caminho para isso ou tem que avançar muito mais? Tem que avançar muito mais ainda, tem que avançar. Acho que tem algumas coisas de gestão da qualidade que eles já estão bem avançados, né? Mas tem algumas coisas. Quando eu cheguei, vou dar um exemplo, né? Quando eu cheguei,
não existia o que nós temos hoje, né? De quantificar, porcionar as quantidades. Era tudo no olhômetro, né? Não tem como ser isso, né? Para fazer os lanches, porque o que tu come, né? Por exemplo, o reitor que tu come, né? Vai lá, 6 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, alface, tomate, milho, ervilha, pepino, o filé de 150 gramas, o ovo que teu sem ovo, né? Tem que ser igual sempre, entendeu? Então, não pode estar mais recheado num dia e menos recheado no outro dia, né? Humor. Então, vou dar outro exemplo na mesma linha. Vamos supor que tu peça o teu lanche, o mesmo reitor, mas tu queres sem alface, tomate e pepino. Tu não tá pedindo com mais milho e ervilha. Então, não tem que encher o teu lanche de milho e ervilha para compensar aquilo. Não, tu quis tirar, né? Então, colocar isso na cabeça das pessoas foi um processo meio árduo, assim, sabe? De padronizar a montagem do lanche, o corte do pão, né? Eu faço uma entrevista de emprego lá, as meninas vêm, eu já trabalhei 3 anos no fulano, 5 anos, eu sei fazer bauru. Ótimo, beleza. Só que aqui a gente tem o nosso jeito de fazer. O jeito que a gente corta o pão, o tipo de faca que a gente corta o pão, para o resultado que a gente quer chegar. E ao longo dos anos a gente foi aperfeiçoando isso. Vou dar um outro exemplo. Há uns anos atrás, 2017, 2018, houve uma necessidade dos clientes começaram a pedir para a gente ter uma opção vegana no cardápio. Tinha um vegetariano que meu pai tinha criado, que é um sucesso, a gente vende super bem, mas precisava ter uma opção vegana. Porque é isso, tu falou da pandemia, né, que mudou o comportamento, mudou muita coisa, e ao longo dos anos, os hábitos alimentares das pessoas também foram mudando. E tu tem que estar atento a essas mudanças, né? Eu sou carnívora, lá em casa todo mundo ama carne. Então, falei, bom, vamos ter que inventar um vegano. Fui pra internet pesquisar. Olha, pode ser isso, pode ser aquilo, coloca isso. Aí fui fazendo tentativa e erro, provei, achei bom, aceitável, lancei no mercado, né? E sem conhecimento de culinária vegana, né? Olha só, agora o Círculos tem o vegano e tal. E o pessoal começou a comprar para conhecer, né? Porque tá crescendo muito realmente esse público. E aí eu recebi uma mensagem, na época ainda no Facebook, o Instagram não era o que é hoje, né? Que hoje as pessoas nem usam mais o Facebook, usam pouco, né? 2 meninas, olha, tudo bom, eu sou a fulana, irmã da fulana, nós somos veganas, e a gente ficou super feliz que o Círculos finalmente se lembrou da comunidade vegana, porque toda vez que a nossa família pede Círculos, a gente come batata frita, porque não tinha uma opção para nós. E aqui em casa todo mundo adora Círculos, então a gente queria agradecer que o Círculos agora tem um lanche vegano, mas o lanche ficou muito ruim. E aí a menina, super gentil, contextualizou. Olha, a escolha dos ingredientes não foi adequada, por isso, por isso, por isso, por aquilo. O hambúrguer de soja não está adequado, por isso, por isso, por isso, por aquilo. E aí, vai, tu receber assim uma reclamação, é duro, né? Porque tu te empenhou para fazer aquilo, né? E eu falei, pá, como que eu vou reverter isso agora? E aí eu agradeci a mensagem, porque eu sempre acho que quem reclama é porque gosta da empresa e quer voltar. Se Exatamente. simplesmente a pessoa vira as costas e nunca mais volta, ela reclama te dizendo assim: estou te dando uma oportunidade, queres melhorar? Queres tentar fazer de novo para ver se a gente se acerta? Né? Sim. Bom, aí tu tá tendo uma oportunidade, se tu não aproveitou, vai perder o cliente, né? E aí eu perguntei para elas: vocês não querem fazer a receita, nos ensinarem a fazer uma receita de um lanche vegano? Irem para a cozinha industrial e montarem uma receita. E elas toparam, né? Natália e Camila Meu- Migiato Cabral, filhas do Sérgio Cabral. Meu querido amigo saudoso Sérgio Cabral. Saudoso Sérgio Cabral. Eu conhecia só ele, eu não conhecia as meninas. Claro, quando É- elas mandaram a mensagem eu identifiquei, mas eu não conhecia. Viramos grandes amigas, né? E a receita é um sucesso. Tem muita gente que nem é vegano, mas come o lanche, porque realmente ficou muito bom, né? E graças a ela. Então, também, uma dica para quem empreende aí, tem que ouvir o cliente. Tem que ouvir o cliente, entendeu? Ninguém é o dono da verdade. Eu tenho 34 anos de experiência. Azar. Já tá quase falando um palavrão aqui, né? É, tem que estar ouvindo, porque as pessoas mudam, os comportamentos mudam. E se tu não estiver atento ao mercado, tu vai estar fadado ao fracasso se não ouvir. Outra questão, lanche. Né? A gente sempre teve um cuidado para fazer um lanche sequinho. Pouquíssimo óleo para fritar carne, né? Tudo fresquinho. Mas, ainda assim, é uma coisa que as pessoas, os nutricionistas, prescreviam na dieta.
E eu comecei a notar isso. As pessoas, eu quero lanche sem pão. Dá para fazer só uma salada. E aí nós fizemos uma parceria com o Rodrigo Almeida, nutricionista, e criamos 2 opções. Tem o X-Bebum do Nutri, que é mais proteico, menos calórico, com mais fibra, e o Prato Fit do Nutri, ambos de grande sucesso. Porque é isso. Aí ia uma família lá, tinha um que era vegano, a gente agora tem para atender. Tem o vegetariano, a gente tem para atender. Tem alguém que tá de dieta, a gente tem para atender também, né? Porque senão tu acaba perdendo o público, né? Ou então as pessoas chegavam com uma marmita, porque não queriam sair da dieta. Queriam participar do evento da família, mas não queriam sair da dieta. Então, tem que ficar atento a essas mudanças. A minha mãe, ela sempre foi muito parceira. Tu falou assim, né, nas dificuldades. Nós tivemos muitos embates, muitos. Mas principalmente com meu pai. Porque minha mãe, se eu disser pra ela assim, mãe, olha, eu acho que tem que pintar o ciclo de cor de rosa. Minha mãe diz, tu acha que é legal? Vamos fazer, topa. O meu pai, muito resistente, né? Eu, agora, há poucos dias atrás, não tem nem um mês isso, eu estava acompanhando ele em umas questões de saúde, consultas, exames, e a minha mãe chegou lá em casa com um bilhetinho do meu pai. Eu até postei no meu Instagram, assim, né? Que ele. E aí eu falei, poxa, mãe, tive que esperar 47 anos para ler isso, né? Juliana, tenho muito orgulho de ti, Olha, que né? bacana. E aí depois ele me ligou e me disse isso, né? Então, eu sempre acho que a gente dá para as pessoas aquilo que a gente já recebeu, né? Meu pai foi de uma família grande, uma família humilde, né? Para ele também é difícil essas coisas de amor, né? De afeto, assim, né? E então, fiquei muito feliz, né? Que o meu pai pôde me dizer isso e reconhecer, porque eu realmente me dediquei bastante, né? Eu queria muito fazer dar certo, assim. Eu abri mão da minha carreira, que era uma coisa que eu gostava muito e que estava muito bem. Eu falei, pô, eu tenho que estar feliz também nessa outra escolha que eu tomei, nesse outro caminho que eu tomei, né? Então, tenho que me esmerar para dar certo. E eu tô me esmerando todos os Dando muito certo. dias. Quem trabalha com alimentação é, Hum, é meio. Todo mundo tem uma ideia, né? Que olha lá e diz, alimentação dá muito dinheiro, alimentação dá dinheiro. hum. Alimentação sempre dá dinheiro. Eu tenho uma máxima que todo mundo diz que é a mesma. Eu não sei se dá dinheiro, mas que dá trabalho e ela sempre dá trabalho. Porque tu abre mão de convívio familiar, né? Teus pais devem ter namorado dentro dos círculos, boa parte da vida deles, porque não tem tempo. A gente, infelizmente, quem trabalha com alimentação, eu sei, não tem tempo. As coisas continuam. Tu até encerra teu expediente às 6 da tarde, mas o círculo está lá. E acorda às 6 da manhã, 7 da manhã, sei lá que horas começa o expediente. E o cliente, ele não quer saber se tu brigou com a tua esposa ou não. Ele quer o lanche, o X-Bebum bem feito, da maneira como ele gosta. E isso é um desafio, e isso dá muito atrito, dá muito desgaste, dá muito cansaço. Eu tenho certeza que várias vezes devem ter pensado em desistir. Não em desistir, mas tipo assim, pô, mas será que nós estamos no caminho certo? É tão desgastante, é tão isso, mas é uma fibra, né? Tem que ter muita fibra, eu acho que para alimentação. Resiliência, eu acho que muita Hoje, resiliência. resiliência, exatamente. Uhum. E hoje tu tá dando, claro, desse uma guinada, pelo que eu tô entendendo, tá? Me corrige. Virou uma empresa, né? Hoje tu entrou com uma gestão empresarial. Antigamente era uma lanchonete, um trailer, enfim. Tinha uma ideia muito boa, um produto maravilhoso. E tu entrou com uma forma, peraí, vamos empresariar isso aqui, né? Sem perder os valores que nos fizeram chegar até aqui. Exatamente. Enaltecendo esses valores, enfim. E aí eu te pergunto, Juliana, tu hoje consegue administrar a tua vida pessoal com os círculos? Eu digo, como tu queres? É meio bagunçado, assim, né? Porque é quase que 24 horas, né? É tudo perecível, tudo fresquinho, tudo pro dia. A gente teve ano passado a questão da enchente, né? Agravou muito a questão do abastecimento. Faltou Coca-Cola, gente. É. Se pensar que faltou Coca-Cola, né? Eu ainda estou recebendo, a gente compra direto, né?
aquelas PETs vindo do Uruguai de 2 litros, né? Porque ainda não tem produção suficiente aqui para nos abastecer. As KS, que é para mim a melhor coca que tem, que é de vidro, aquelas de 290 ml, ainda não veio, ainda não tem. Nós estamos falando em um ano praticamente da enchente. Nós não recebemos ainda, não tem nem prazo para receber. Então, foi uma crise absurda no abastecimento. Os preços aumentaram absurdamente, porque os caminhões não chegavam, as coisas não chegavam, né? Quem tinha para vender perto botava o preço que queria colocar, a gente não podia repassar isso para o cliente, né? Então se vive uma tensão diária muito grande, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora, beijo maldito, né? Sabe o que é o beijo maldito, Lismar? É uma festa, eu sei que foi uma grande festa. Isso, né? Eu não sei exatamente quantas mil pessoas tinha lá, acho que 10 mil pessoas, se eu não me engano. É o 3º ano consecutivo que o Círculos participa do Beijo Maldito, né? O Franklin e o Rafael, que são os produtores, os donos do evento, estão de parabéns para um evento que criou uma proporção imensa, gigante. No dia, tudo pronto, eu cheguei lá de manhã, coloquei meu caminhão no lugar, porque eu sou adiantada, eu sou organizada, porque eu acho assim, ó, que tu tem que ter um prazinho se acontece alguma eventualidade, né? Alguma coisa que tu não previu. Aquilo que está previsto, tu tens obrigação de fazer antes. Esse é o meu pensamento, entendeu? Tu já sabe que tu vai precisar daquilo ali para 5 da tarde, que era a hora que começava o evento, então tu tinha que estar com tudo pronto antes, né? Bom, se der alguma coisa errada, tu tem ainda um prazo ali para correr atrás. Fui lá de manhã, coloquei tudo no lugar, e liga a luz, e liga a água, e testa isso, e testa aquilo. Ai, tudo lindo, maravilhoso, funcionando. Então tá, agora vamos para casa, dar uma descansada para vir trabalhar depois. E eu tinha mandado a caminhonete da empresa, Sprinter, para Santa Maria para fazer uma refrigeração nela, refrigerar a caminhonete. E aluguei uma outra Sprinter lá, porque aqui em Pelotas não tem uma caminhonete grande para alocar, né? E tudo certo, a gente já tinha ido abastecer as unidades e o motorista me liga. Plena, não pega de jeito nenhum a caminhonete. Só que ele já estava tentando, eu achei que ele já estava lá, ele já estava tentando assim, uns 40 minutos fazer pegar e não deu. E aí, para carregar toda aquela carga pro Beijo Maldito, aí foi o carro do seu João, foi o meu carro, foi a Felicidade Móvel, foi o carro dos amigos, né? Atrasamos, né? Tive que pedir desculpa lá para a organização, porque a gente acabou atrasando para dar início às atividades. Então, vão acontecer coisas que estão fora do previsto, né? E a gente tem que estar preparado para isso, ser humilde para reconhecer os erros também, para depois, avaliando com mais calma, a gente poderia ter abastecido bem antes, a gente acabou tomando uma decisão de abastecer as unidades para depois abastecer lá por último. Poderia ter sido ao contrário, não íamos ter aquele problema. Então, respondendo a tua pergunta, é um desafio meio diário. É muita gente, aí é funcionário que não vem, tem que administrar, e às vezes conflito de funcionário. Eu tenho consultores como o Fernando, pessoas que nos apoiam, mas mesmo assim, quero dar atenção para minha filha, tem 11 anos, então ela vai para a escola de manhã, sou eu que levo, acordo 6 e pouca da manhã, levo para a escola, aí ela tem as atividades dela à tarde, eu fico meio que de Uber. Eu falei, faz 18 logo e dirige, eu falei para ela, né? Mas tá, não dá ainda, falta muito. E hoje eu tô com meus pais numa idade mais avançada, né? Meu pai tá com 78, a minha mãe vai fazer 72 agora em maio. Então tem algumas questões de saúde deles, né? E agora em especial do pai, que eu também preciso cuidar. Então, exames, consultas, enfim, né? Eu tenho que administrar isso também. E também quero um tempo para mim, quero tomar meu vinho, que eu amo de paixão, né? E quero poder sentar um pouquinho no meu sofá, tomar meu vinho, quero sair com as amigas, né? Então, como é que eu faço? Eu faço assim, ó, que entre fazer algo que eu gosto, mesmo que eu só tenha 5 minutos e não fazer, eu vou aproveitar os 5 minutos. Então, eu tento aproveitar as oportunidades, as brechas que me dá. E eu tento fazer uma coisa um pouquinho diferente do meu pai e da minha mãe. Claro que as condições eram outras, né? Mas eles simplesmente viveram os círculos e absolutamente mais nada. Entendeu? Eu tento um pouco tocar um pouco a minha vida privada em paralelo, né? Porque eu lembro assim, ó, quando eu era adolescente, quando começou os círculos, depois até quando eu voltei para Pelotas, chegava nas reuniões de família, eles não tinham assunto.
Só os círculos, entendeu? Viviam aquilo. Às vezes o pai até brigava, não aguento mais falar, mas aqui eles viviam só aquilo, eu entendo, né? Quando eles começaram, nós já tínhamos em Pelotas, tu não estavas aqui, grandes nomes de lanches em Pelotas, Sanata, Canil, né? E quem era o Círculos? Não era nada. Eles vendiam um lanche uma noite, 5 lanches na outra, 10 na outra, né? Então, o que eles faziam? Eles trabalhavam até 6, 7 horas da manhã, ficavam a noite inteira trabalhando, para que as pessoas saindo das festas, tinha muita festa universitária naquela época, os outros locais estavam fechados, se obrigassem a ir nos círculos por total falta de opção, provassem o lanche, gostassem, ficassem clientes. Foi assim que eles conseguiram, né, fazer a Marketing. clientela delas. Marketing de oportunidade. Meu pai diz que não existe marketing. Ele diz que marketing é boca a boca, propaganda. Falei para ele, a gente vive em outros tempos, né? Hoje, que empresa que vive sem um bom Instagram, sem uma boa rede social, um relacionamento com o cliente, né? E meu pai disse que não, que é o boca a boca Tem o ainda. composto, um completo art, layout, entre outras coisas que compõem tudo isso, a identificação visual do local. Como é que tu te comunica? É uma forma de te comunicar com o cliente, né? Esse ponto que tu cita é bem interessante. Outros que existiam no passado e hoje, na verdade, muitos deles sucumbiram. O Círculos cresceu porque ele fez uma leitura diferente. Acredito que muito, de repente, pelo trabalho da Juliana. Não denegrindo nem esquecendo todo o trabalho de base foi feito pelo seu João e Dona Maria. E o mercado em si, hoje, ele muda diariamente, constantemente. Essa leitura deve ser feita Sempre. sempre. Nokia, que não apostou no smartphone, a Kodak. Então, N empresas foram sucumbindo às mudanças e inovações. Como a Juliana enxerga as mudanças e o que ela planeja, e o que ela consegue ter autonomia para fazer dessas mudanças? Como tu bem disse antes, tem uma certa limitação, porque os donos da marca são o seu João e a Dona Maria, mas tu tem liberdade de agir até certo ponto para que eles entendam que o Instagram hoje é algo necessário? Eu falo para eles, é difícil para eles entenderem isso, né? No passado, né, uma concorrência de lanches maior, olha a mudança do mercado, né? Lá quando eles começaram, tinham vários grandes estabelecimentos de lanches em Pelotas, porque Pelotas é sim uma cidade que respira muito essa coisa dos lanches, dos doces e dos lanches, né? Mas o que aconteceu? Ao longo dos anos foram entrando, como eu digo, os novos entrantes, né? Os concorrentes indiretos apareceram. Primeiro, as franquias, né? Mac, da Lara lá, agora tem Burger King, tem o Bob's, né? Foram aparecendo. E foi aparecendo o pessoal dos hambúrgueres, hambúrgueres gourmets, esses, né? E aí, bom, outras opções, churrasquinhos, pizzas, enfim. Pandemia, isso acelerou muito também, porque muita gente perdeu o emprego na pandemia, aí todo mundo tinha aquela receita da avó, do vô, do tio, de alguém da família, e empreendeu em quê? Em comida, né? Então, o que acontecia? No passado se tinha uma fidelização do cliente, quase que uma exclusividade, né? Tinha aquele cliente, e essa era a ideia do meu pai, só comia Círculos. Ele não comia outro lanche. Hoje, no atual mercado, eu tenho a completa convicção que o meu cliente come Círculos, come Sanata, come Canil, come Lilian, come Ronaldo, come hambúrguer, come marmoreio, come Mac, entende? Ele não é mais exclusivo, né? Qual é a minha missão? Que quando ele pensar em Bauru, ele pense primeiro nos Círculos. Mas eu tenho a plena convicção que o mercado se abriu. E aí tem uma outra questão importante, que é essa questão das redes sociais. Porque antigamente, tu comia, era gostoso, ok. Hoje, tu quer comer num lugar que é instagramável, que tá no Instagram, que se relaciona com o cliente, que tem uma frase de impacto em cima de uma mesa que a pessoa vai querer tirar uma foto e postar. Tem um slogan, como nós temos, que é o Bora Ser Feliz, que a pessoa acha interessante e que vai postar. Tem lá os nossos 2 outdoors, que são as 2 caminhonetes, com uma foto legal da mousse de chocolate e do Bauru, que vai fazer a pessoa lembrar dos Círculos. Então, com os gatilhos que tu vai criando, né? E falando bem de marketing mesmo, para que a pessoa
quando lembrar de comer o Bauru, venha querer comer os Círculos, né? Mas o mercado, ele pulverizou, cresceu absurdamente. Quando saíram os trailers, né? Vocês lembram que... Não, tu não lembras, mas os trailers eram todos na calçada. Aí houve aquela ação em 2014, se eu não me engano, do Ministério Público contra a Prefeitura para tirar os trailers da calçada. Muitos faliram ali, muitos, porque não se prepararam. Não quiseram inovar, né? Não se prepararam para a mudança, não tinham, né, até um capital, porque precisava ter um local, ou mudar o veículo para que o veículo pudesse se movimentar, ter realmente um food truck, ou fazer como meus pais fizeram. Eles tinham aquele prédio ali na 3 de Maio, esquina Santa Cruz, e aí o meu pai, foi ideia do meu pai, teve a sacada de colocar o trailer lá dentro. O trailer está ainda hoje lá dentro, né? Então, aquele ali também foi um movimento muito significativo na mudança do comportamento das pessoas. Por quê? Porque nós tínhamos aqui em Pelotas uma cultura das pessoas comerem na calçada, na rua. Entende? Então, quando o pai coloca o trailer aí, ele foi muito sagaz nessa decisão que ele teve de deixar o trailer ali, mesmo que não tenha ainda totalmente aquela visão que se tinha, né, daquela calçada que chegou a ter 100 lugares ali naquela calçada da Católica, 100 cadeiras, mas aí dá a possibilidade das pessoas comerem na frente do trailer, dá a possibilidade de comerem na calçada, né, não se tirou a origem, como que é o que as pessoas reconhecem os Círculos, um trailer de lanches. É interessante, porque a gente citando todas essas concorrências que tu citou, como tu bem disseste, vem muito mais por aí. Estados Unidos hoje, Shake Shack é a grande referência, não sei se chegou a provar o Shake Shack. Five Guys hoje, Five Guys, todo mundo vai no Five Guys. McDonald's nos Estados Unidos não é o preferido do americano de forma alguma. O Five Guys e o Shake Shack hoje são. E o Shake Shack já entrou em São Paulo e o Five Guys também tá entrando. Então assim, ó, tem muita coisa por vir. No Brasil, Madeira é uma referência. Sim. Então eu te provoco. Os Círculos tem tudo para ser uma franquia muito em breve e uma rede nacional. Porque no Rio Grande do Sul é extremamente conhecido. Lanche igual dos Círculos no estado, igual de Pelotas, eu diria mais, todos de Pelotas. Nada igual a Pelotas, né? Quem viaja o estado come lanche dentro do estado e come lanche dentro do estado, nada é igual a Pelotas. Nada se compara. A gente tem feito como eu digo assim, são os testes para futuros franqueados, né? Com a função da felicidade móvel, a gente tem essa possibilidade de ir até as pessoas, e o pessoal de São Lourenço mesmo é um que adorou a ideia. A gente está indo agora em julho, eu acho, para o 6º evento já em São Lourenço, com a felicidade móvel. A gente já teve no Bolacha ali no cassino, né? Então, eu acho que é uma coisa aí mais para médio do que para longo prazo, entende? Porque foi uma sacada também muito boa essa, de fazer algo mais compacto, com menos produtos, né? Porque isso agiliza muito. O que aconteceu? O pai foi aumentando o cardápio. Chegava outro lá e dizia assim: seu João, eu queria um lanche com picanha. Aí lá vai o pai, monta um lanche com picanha. Mas ficaria bom mesmo um cachorro com linguiça. Faz o cachorro com linguiça. Mas eu queria um lanche com entrecô. Faz o com entrecô. E aí o cardápio foi inflando. Aí chegava lá uma família com 5 pessoas, cada um pediu um lanche diferente. Então a gente tem um cuidado na produção que a gente não mistura as carnes na chapa, né? Para não alterar o sabor do lanche. A gente não faz nem lanche que é com cebola e sem cebola junto. Tá saindo com cebola, é só com cebola, né? Porque altera realmente o sabor, né? Então o que acontece? Quando tu tem um cardápio muito extenso, demora muito mais para se fazer, porque é tudo feito na hora, não tem nada pré-pronto. Nós não temos nada pré-pronto. Não tem uma carne que tá frita ali. Não, é tudo feito na hora, mediante o pedido. Que é diferente, por exemplo, dessas franquias, Mac e tudo mais, né? E tem uma linha de produção e uma previsibilidade, né, que eles trabalham, que nós não trabalhamos. A gente trabalha mediante o pedido. Sim, sem dúvida. E o congelado em si, a carne inteira totalmente congelada, o sistema é diferente. Mas nada impede que os Círculos o faça em breve, mais adiante. Porque a automação é fundamental. Inclusive as chapas dessas redes são todas automatizadas. Normalmente o Prince Castle, que é a marca da chapa automatizada. Que é um grande problema, acho que em trailers, é a pessoa da chapa, né? E as chapas em fast food são todas automatizadas. Em fast food são os hambúrgueres, né? Com O modo de timer, preparo, que é o da carne picada, que é diferente, né? Com timer, mas tudo hoje Tanto com automação. O Círculos já tem no cardápio X-salada,
que seria o mais próximo de hambúrguer, é um dos lanches que a gente vende menos, não, né? Não tem o cachorro, Acho o que cachorro até vende outro bem, cliente. mas nosso público é o Círculos e o Bebum, né? E aí acabou entrando o Reitor, né? Que foi um sucesso também, né? Então a gente tem hoje 5 lanches mais vendidos: o Círculos, o Bebum, a Moda e o Reitor, que são com filé, e o Turbo, que é com alcatra e calabresa. São os nossos lanches mais vendidos. Hoje o que mais vende é teleentrega ou fisicamente na loja? Acho que tá meio empatado, assim. A Isso. gente tem um volume grande Mas é um de fenômeno, porque entrega. hoje em dia quase a entrega está superando muito mais as lojas, né? Mas é que lá tem a coisa cultural, eu ela acho, tem do a trailer. tradição. Essa tradição, Marcelo, é que eu meio que combato um pouco e aí eu tô puxando muito pro pessoal dos 70 anos para baixo, ali até os 60, que sou eu. É a tradição. Eu acho que a franquia, tu perde um pouco essa ligação. Sinceramente, eu lidei com alimentação boa parte da minha vida. Eu acho que o caminho é esse aí, e não o da franquia. Talvez abrir mais unidades móveis com cogestores, entendeu? Porque a formatação do negócio está feita. Ok. A central tem. Ok. Eu vejo um grande problema na franquia, que é o quê? Primeiro, a personalização do negócio, né? Que está ali na família, etc e tal, no controle de qualidade. E o principal, que é como cobrar desse franqueado. Porque aí tu entra no outro lado, começa a cair a qualidade. Tu tem que entregar o produto para ele. E tu vai entregar o produto aqui. Alfragata é uma coisa, entregar o teu produto em Bagé já é outros 500. Tem muita coisa que é feita no dia, lá já não vai ser feita no dia. E a dúvida do teu pai, principalmente, É a que eu tenho que qualidade. conhecer ele, porque eu acho que ele vai ser um baita amigo meu. Eu tenho um argumento pra Não, ti. não é a qualidade, é principalmente a modificação do que eu criei. Modificar dentro da nossa casa é uma coisa. Tu convence ele, tu leva, testa, tira, não sei o quê. É isso aqui, é isso aqui. Ok. Mas aí eu tô lá em Bagé com uns círculos lá como franqueado e acho que é meio bobagem. Eles vão fazer mais ou menos assim. E ele não quer isso aí. E eu concordo, porque é o bebê deles, né? Tirando os 2 bebês que tem, agora a neta. Olha o nome do programa, E argumento. eu tenho um argumento. por que o nome Círculo? Se é por causa do redondo do... Não, por causa do Círculo Operário, que era a padaria do irmão do meu pai. E meu pai, como é que aconteceu os círculos? O meu pai era motorista da padaria do meu tio, do Círculo Operário, né? E a minha mãe era caixa da padaria. Foi os últimos empregos dele. E aí o meu primo, que é o Mário Filho, comprou aquele trailer, ele estava à venda, que era um cliente deles, que eles abasteciam de pão de Bauru na época. Meu pai fazia o reparto, que chamava, que era entregar os pães de Bauru nos trailers em Pelotas. Na época, o Timário vendia para praticamente todos, né? E aí ele comprou, e aí colocou meu pai para trabalhar lá, mas durou acho que 2 ou 3 meses, e ele falou: tio João, não tem condições de cuidar, ele tinha outros negócios e tal. O senhor quer comprar? Ele disse: que jeito, não tem como comprar. Eu falei: não, eu parcelo. Ele financia em 3 anos. E aí eles os dois saíram do emprego e foram trabalhar. E aí por isso que é Círculos Lanches, porque vem de Círculo Operário. Também. E nunca mudou, entendeu? Ficou. Quem tu quer brigar Tem com o ele? Redondos em Bagé por causa dos círculos aqui. Se eu não me engano, é Redondos. Eles até me mandaram um Tá, vídeo. mas aí é redondos por causa do formato do Bauru? Por Não? causa de uma homenagem aos círculos aqui. Ah, é? É. Vamos lançar uma franquia, o Arruelas. O que tu acha? Péssima tua ideia. Mas eu tenho um argumento pra ti. Pode falar. Bom, primeiro, onde tu mantiver um padrão e a central de distribuição for a mesma, e tu tiver tempo de fritura e tudo, tu consegue manter o padrão. Mas o principal argumento, o Rio Grande do Sul inteiro precisa ter os círculos. Deixa de ser egoísta. Não é só Pelotas que tem esse direito. Olha aí, ó. É, Viu só? não sei, eu sou... Bom, não é que eu seja contra, mas eu acho que tá muito bem. A impressão que eu tenho é que vocês estão muito bem, a avaliação que eu faço das pessoas que falam, né? Eu disse, vai a Juliana da Círculos. Pô, o Círculos é legal. Ou seja, tem uma reputação maravilhosa. Vocês têm qualidade, têm uma história. Eu acho que essa história é muito pesada, é muito forte, é a principal marca, eu acho, dos Eu Círculos. acho que o nosso diferencial é a gente quer fazer parte da vida das pessoas.
quer que as pessoas tenham memórias afetivas com círculos, né. Hoje, por exemplo, a gente postou um casal de São Lourenço, né, e eles foram casar e nos chamaram lá: "Olha, a gente quer círculos no nosso casamento". Eu: "Mas em São Lourenço não tinha unidade móvel ainda", né. E eles queriam que eu levasse o food truck da Fernando Osório, mas era um caminhão enorme, ia ficar feio esteticamente no casamento, era um casamento lindo. E nós levamos transportado daqui 400 lanches para madrugada, para a noite do casamento, né. Passa-se anos desse casamento, a menina engravida, que era noiva, né, agora esposa, né, e aí eles resolvem fazer o chá revelação, aí eles entram em contato de novo: "Olha, agora tem a felicidade móvel, agora a gente quer, Olha aí. no chá de revelação a gente quer". Então a gente participar desses momentos das pessoas, criar essas memórias afetivas, as pessoas quando pensarem em algo especial da vida delas, lembrarem dos círculos, É, eu já isso. ganhei, E não já dei meu check na vida, né, cumpri a minha missão. Eu tenho uma cliente nossa que até é embaixadora dos círculos, são 5 embaixadores, né, que nós escolhemos, que são clientes que amam tanto os círculos quanto nós e sempre nos prestigiaram e exaltaram esse carinho pelos círculos, né, e todos eles têm uma história com os círculos muito forte. Uma delas, que é a embaixadora, que é a Andressa, ela ficou noiva nos círculos. O atual marido, né, na época namorado, colocou aliança na mousse de chocolate, porque quando ela queria comer alguma coisa especial tinha que ser círculos, entende? Então eu agora, há pouco tempo atrás, né, não vou revelar o nome da pessoa, eu recebi um relato que me emocionei muito. Uma menina jovem, de 20 e poucos anos, ficou doente de uma hora para outra, de uma maneira muito grave, precisou ir para UTI, né, com risco de vida, questão bastante séria. Quando ela acordou que estava em coma, quando ela acordou, ela olhou para a família e falou: "Pelo amor de Deus, eu quero um círculos". Foi o primeiro pedido dela. E ela comoveu tanto os médicos que os médicos liberaram ela para entregar os círculos na UTI, né. Então, é isso que eu acho que, consagra essa história dos círculos, entende? Esse amor que a gente tem e esse carinho, esse cuidado que a gente tem, essa dedicação diária, que a gente abre muitas vezes mão da nossa vida pessoal para se dedicar a isso, né. E a gente tem a sorte de ter uma equipe também que Abraçou. abraçou isso com a gente, entende? Que fica feliz com esse resultado, né? Que se sente. Essa semana teve 2 globais ali na 3 de maio, ali, né? Uma atriz que é pelotense, que eu nem sabia que ela é pelotense, né? E uma outra que fez também uma novela da Globo. Então, pá, quando as pessoas vêm de fora e vêm nos prestigiar, né? A gente até criou um slogan, né? Vira Pelotas e não comer círculos, não é Vira Pelotas. Eu não acredito ainda que tu não comeu círculos, né? E então, assim, ó, essas histórias e essa emoção que toma conta, assim, dos nossos bastidores, eu acho que é essa que é a mola propulsora, aquilo que nos impulsiona a seguir adiante, e aí agora tá fazendo essa contagem regressiva para os 35 anos, e vem muito mais. Eu me lembro que nos 30, eu dizia assim: círculos 30 anos, nossa história está apenas começando, e já estamos chegando nos 35. Passa. Ainda tem muita história para contar ainda. Com certeza. Todos esses relatos que tu falou, s existe uma frase que diz assim: "Coisas que o Mastercard não paga". E isso não tem preço. Não tem. Não tem como passar o cartão. Eu sempre digo, Me passa lá o cartão para não. me conseguir Eu sempre digo isso. Tem esse coisas retorno. que têm preço e tem outras que têm valor. É, exatamente, perfeito. A gente tem que se apegar na vida só aquelas que têm valor. A gente, infelizmente, já está encerrando, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Ah, Para quem está assistindo e é um pequeno empreendedor, tem um armazém, um bazar, ou ali na rua tem uma carrocinha de cachorro-quente. cachorro-quente, crepes, pipoca, seja o que for. Tu conhecendo a história do seu João, tendo vivido a história do seu João, o que tu diz para ele? É possível? Pode se empreender em Pelotas? É uma cidade para se acreditar? E é bom ser empreendedor? É difícil, é duríssimo ser empreendedor. Eu falei mais cedo, né, da questão da resiliência. Tem que ter muita resiliência, né, porque são muitos desafios. Tem que acreditar. Não adianta querer empreender e não ter um produto de qualidade ou não ter um serviço de qualidade,
né? Então, quando tu acredita no teu produto, na tua marca, tu sabe que tu tá prestando um bom serviço, isso também te impulsiona a seguir adiante, porque tu tem que acreditar em ti mesmo, né? E sempre quando me fazem essa pergunta, eu uso uma frase, né, me aproprio de uma frase de uma pessoa que eu sou muito ídolo, que é um cara que eu acho que foi, assim, meio que uma unanimidade no Brasil, que é o Ayrton Senna, né? Eu acho que eu nunca ouvi alguém dizer que não gostava do Ayrton Senna, né? E ele dizia o seguinte: leve o tempo que for, né? Mesmo diante de todas as dificuldades, mas não desista, que uma hora você chega lá. Pode demorar, mas uma hora você chega lá. E nós chegamos e eu tô aqui contando essa história para vocês, Contar né? muitas outras. Então, persistência, resiliência, acreditar no seu potencial e trabalhar muito duro. Não existe sucesso sem trabalho. Tem que se trabalhar muito, mas muito mesmo, né? A gente está aqui, eu estou aqui hoje com 34 anos, porque meu pai foi para a chapa, minha mãe foi para a chapa. Eu, quando cheguei, né, de volta, eu tinha uma noção geral, óbvio, sobre os ciclos. Eu fui lá trabalhar na chapa para aprender. Eu participei de todos os processos, tudo que meus funcionários fazem, eu já fiz em algum momento. Eu tenho que aprender a fazer para poder olhar e dizer se está certo ou se não está. Se aquele é o jeito dos círculos, é o padrão dos círculos ou não. Se um cliente vier me fazer uma reclamação, eu tenho que argumentar com ele, né? Olha, o lanche é feito assim, assim, assim. Vamos ver, vamos entender o que aconteceu, porque a gente erra, né? É humano. Então, tem que trabalhar muito duro. Tem que, né, tu achar assim que tu vai ser, me desculpem quem pensa o contrário, mas achar que tu vai ser empresário, vai andar arrumadinho, cheirosinho, Não. olha, é ilusão. A não ser que tu tenha uma grande ideia, né? Porque acontece, as pessoas têm ideias mirabolantes, maravilhosas, né? E fazem empresas de sucesso. O nosso caso não foi esse, é com base de muito suor, muito trabalho. O meu pai pegava a minha mãe lá do final do Areal, são 7 quilômetros até a Católica, e vinha de bicicleta, né? Para trabalhar, trabalhava uma noite inteira, com frio, com chuva, independente da temperatura. Voltava carregando a minha mãe de bicicleta, né? Então, o primeiro carro que compraram foi uma Brasília, depois uma Paraty com reboque até chegar a Sprinter. Então, olha, é muita luta, Sei. muita. Juliana, para encerrar, eu vou fazer um bate-bola contigo rapidinho, Tá bom. que eu quero. Infelizmente, temos que encerrar. Seria bem. papo aqui para uma Tá bem semana. numa talvez. próxima. Ah, com certeza. É, O que tu modificaria na tua vida? Se pudesse modificar, né? Eu acho que ficou para mim uma coisinha assim no coração de não ter seguido a minha profissão. Se eu pudesse, ter feito algo em paralelo relacionado, eu trabalhava com RH, né, que era minha grande paixão. Eu deixei isso para trás, né? Abri mão para cuidar exclusivamente dos círculos. O que tu faria em dobro do que tu já fez até agora? Eu acho que muitas vezes eu deixei de lado, as minhas questões. Eu poderia ter administrado melhor o meu tempo para aproveitar um pouquinho mais, especialmente minha filha, porque absurdamente cresce muito rápido, os anos passam muito rápido e ela já vai fazer 12, né? E eu fico pensando que daqui a pouco ela tá com 15, ela não vai querer mais sair comigo, ela vai querer só sair só com os amigos, né? Então, eu acho que o tempo com os filhos nunca é o suficiente. Queria ter aproveitado mais. Felicidade. Estar com quem a gente ama, confiante nos nossos valores, nos nossos propósitos e não desistir, seguir em frente. Frustrações fazem parte da vida? Muitas, diárias, não digo diárias, mas muito. Eu tento ser uma pessoa otimista, né? Mas a gente cai do cavalo, já caiu várias vezes, né? E dói bastante as frustrações, né? Trabalhar. Quem tiver a oportunidade de fazer terapia, eu recomendo, eu faço, porque a gente vive num mundo muito cruel, muito intolerante, que as pessoas te julgam a todo momento. Se tu faz, tu é julgado. Se tu não faz, tu é julgado. A internet potencializou isso num grau absurdo, né? Então, a questão da saúde mental é uma coisa que a gente tem que cuidar.
Reputação. Reputação, credibilidade, para mim é essencial. Uma coisa é fama é passageira. Reputação e credibilidade se consegue com muito trabalho e ao longo do tempo. Eu tô chegando em Pelotas de muito tempo fora. Algum lanche para me recomendar? O X-Bebum do Círculo, sem dúvida. Ou para acompanhar o teu amigo aqui, o Mauro do Reitor. Então, Nem contei a história do Reitor, vai ficar para uma próxima. Na dúvida, eu como os dois. Tá bem. Tá bom? Bom, aprendemos muito, né, Marcelo? sem dúvida nenhuma. Sempre. O nosso intuito, como eu sempre falo, é tirar coisas positivas. No mínimo, uma coisa positiva por cada episódio para quem nos assiste aqui na região sul, que está tão abalada, não emocionalmente, acho que já passou, mas eu digo também Autoestima, eu diria. autoestima lá embaixo, tá tudo ruim, isso aqui não presta, isso aqui é ruim, isso aqui é... Então a gente traz políticos, traz empresários, traz pessoas que trabalham com empresários, traz pessoas que trabalham com saúde, com esporte, porque tudo isso está ligado à autoestima, né? Da cidade, das pessoas que movem isso aqui. E você é um exemplo disso. Eu não conheço teus pais, mas eles estão representados por ti nesse momento aqui, todos os teus funcionários, quem trabalha diretamente, indiretamente, como fornecedor. É muito importante a mensagem que eu tiro daqui hoje, que é o que o Marcelo mais ou menos adiantou. É aquele cara que tem aquela vontade, mas tem um receio. Aquela pessoa que tem a necessidade, mas às vezes não tem os meios. Ah, porque precisa muito dinheiro. Não, os pais dela vinham de bicicleta trabalhar, trabalhavam até às 7 da manhã, às vezes passando frio, que eu sei que quer passar frio numa madrugada, esperando as festas acabarem para ele começar a fazer o seu network, né? Que seria conseguir pessoas para consumirem no seu estabelecimento. E hoje é um sucesso, uma empresa sólida, uma empresa, diríamos assim, de ponta em Pelotas, e isso eu acho que é o grande argumento para o pelotense que quer empreender, que quer ter uma esperança melhor para nossa cidade. Eu acredito que Pelotas merece um Círculos, né? E acho que Pelotas merece muito mais. Eu acredito muito na nossa cidade, amo demais a nossa cidade. Tem muita gente boa, muitas empresas ótimas aqui. E eu acho que iniciativas como essa mostrando essas histórias, dão esse fôlego, esse gás para as pessoas, né, correrem atrás, buscar os seus sonhos. Você tem orgulho de ser uma pelotense? Eu tenho. E filha do João e da Maria. É o meu grande orgulho. E mais orgulho ainda por ser mulher. Eu tenho muito orgulho, assim, de ser mulher. Eu levanto muito essa bandeira, assim, né, do empreendedorismo feminino. Como eu falei, ainda acho que a gente sofre bastante com relação a isso. Me orgulho muito da minha equipe, que é essencialmente feminina, meninas de muita fibra, né? Que se doam bastante na sua vida profissional e que às vezes tem umas peleias pessoais sérias, assim, mas que estão lá junto com a gente. Acho que a mulher tem essa questão da sensibilidade, né? Mais aflorada, não estou dizendo que os homens não têm, mas mais aflorada, né? E essa coisa também desse dinamismo, né? De fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então... Só mulher. É só mulher. Cá pra nós, é só mulher que consegue. E vocês têm um valor, que no início eu falei, vocês estão num outro patamar. Nós nunca, Marcelo, mas nunca, e mesmo que fôssemos, seríamos péssimas mulheres. Não tenho dúvida nenhuma disso. Não temos capacidade para ser... Juliana, eu agradeço ao Marcelo, agradeço a você que nos acompanhou, essa história, e sigam-nos na rede social, por favor, para nós termos bons argumentos e novos argumentos. Muito obrigada, Até mais. gente. Obrigado. Obrigada.